Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do meu Brasil e alunos na rede LAC Concursos em todo este imenso país. É sempre um grande prazer em revê-lo, é sempre um grande prazer em revê-la e estar em sua simpática e carinhosa companhia. E para mim, você já conhece esse cara aqui, Cláudio Cardoso, um enorme privilégio me sentir parte das suas preciosíssimas horas de estudo, nessa caminhada árdua, porém extremamente compensadora ao seu final, que é a caminhada à maratona do concurseiro. E então, meus amigos, reunidos aqui mais uma vez para a sequência do nosso curso, da minha e da cada vez mais sua também, queridíssima Contabilidade Geral. Então, estamos no segundo momento do nosso curso, depois de passar pela contabilidade introdutória, estamos falando de operações contábeis, as principais operações que acontecem dentro de uma empresa comercial. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre depreciação, amortização e exaustão. Também já falamos de operações que envolvem folha de pagamento, operações com pessoal. E chegamos hoje a operações com mercadorias. Então, operações com mercadorias. E na aula de hoje veremos o estudo do polo positivo de uma venda de estoque, de uma venda de mercadorias, ou seja, o polo das receitas. Faremos o estudo da receita de vendas. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor por que dividir e como isso funciona. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você o seguinte: estamos diante do assunto que eu, pelo menos, reputo como o mais importante e talvez o mais difícil de todo o seu curso de contabilidade. Mas, Cláudio, o mais difícil? Mas eu pensava que o mais difícil era a contabilidade avançada, vinha no final. Eu acho que consolidação, incorporação, equivalência patrimonial não são tão complexos quanto operações com mercadorias. Minha modesta opinião. Porque operações com mercadorias vão envolver uma série de detalhes, especialmente detalhes tributários, né? Operações vão envolver tributos como o IPI, o ICMS. Então vão envolver questões como o tributo ser por dentro ou ser por fora do preço do produto, do tributo ser recuperável ou não ser recuperável, quando o imposto integra ou não integra a base de cálculo de outro, se o desconto afeta ou não afeta a base de cálculo do imposto. Então, frete, se entra ou não entra na base de cálculo do imposto, ou seja, muitos detalhes, especialmente tributários, que acabam, né, provocando no candidato, né, a necessidade de um estudo bastante cuidadoso, bastante minucioso, porque além de ter bastante detalhes, como eu disse, ser um assunto que eu considero difícil, é também, considero eu, o assunto mais importante dentro da contabilidade em termos de prova, porque temos sempre muitas questões que envolvem a apuração de resultado com mercadorias. Se a empresa teve lucro ou teve prejuízo dentro de uma operação com mercadorias. Perfeito? Então a aula de hoje é muito importante. E então você, a partir de agora, fica bastante ligado, bastante concentrado, pois a aula vai começar. Então olha lá, gente. Do que estamos falando? Então a aula de hoje, veremos operações comerciais de compra e venda de estoques. Importantíssima para o nosso estudo. Ah, Cláudio, você está falando que isso é difícil? Operação com mercadorias? Você está brincando comigo, né? Porque nós já fizemos isso aqui, Cláudio. No curso, na parte de contabilidade introdutória, naquele exercício dirigido de débito e crédito, nós vimos, tá certo? E uma das transações que nós vimos naquele exercício foi a companhia comprando estoque e depois vendendo esse estoque e apurando o resultado. Então eu já sei. Quando compra o estoque, registra lá no estoque. Quando vende, baixa do estoque e reconhece uma despesa, o CMV, custo da mercadoria vendida. O valor da venda é a receita. Comprou a receita com CMV, eu sei qual é o resultado. Pronto, acabou a aula, Cláudio. Quem dera que fosse só isso. Quem dera que não houvesse, como disse, fatores tributários a afetar essas transações. Quem dera que não houvesse a hipótese de devoluções de vendas ou de compras, abatimentos sobre vendas ou sobre compras, descontos concedidos ou obtidos pelas empresas nessas operações. Quem dera que não houvesse outros fatores, além do custo nominal do produto, a influenciar o valor de registro no estoque. Então, muitas são as variáveis, muitos são os detalhes que queremos contemplar aqui, num estudo que, como disse, é o estudo da operação tipicamente comercial. O que é uma empresa comercial? Uma empresa que pratica a intermediação de mercadorias. Compra da indústria e revende ao consumidor final. Então, para podermos analisar o resultado com mercadorias de uma sociedade,
podemos destacar o estudo de dois componentes desse resultado. Quando a gente pensa em apurar resultado, eu tenho um polo positivo, que é a receita de vendas, né? Vendeu mercadorias por 1.000. A receita de vendas, como veremos, é 1.000. Só que 1.000 não é o lucro, porque aquelas mercadorias tiveram um custo, né? O polo, portanto, negativo. O custo das mercadorias vendidas. Vendeu mercadorias por 1.000, que lhe custaram 800. Ah, então o lucro é 200. Agora sim. Então eu tenho dois polos a estudar nessa transação. O polo positivo, o polo da receita de vendas, que estudaremos na aula de hoje. E o polo negativo, o polo do custo das mercadorias vendidas, que será objeto da nossa próxima aula. Por que duas aulas diferentes? Porque o assunto é muito vasto. Só em operação com mercadorias, vamos despender aqui 5 a 6 horas de estudo, né? Então vamos dividir isso aqui em 2, quiçá 3 aulas, para podermos ter um aprendizado completo, perfeito. Maravilha? Então vamos lá. Então, gente, ao longo do nosso estudo, poderemos perceber que a metodologia de apuração das receitas de vendas é única. Só existe um jeito de apurar o resultado ligado à receita de vendas, e é o que nós veremos na aula de hoje. Por que você está falando isso, Cláudio? Porque na nossa próxima aula, quando estudarmos o polo negativo, o custo das mercadorias vendidas, veremos que existem duas formas, né, de apurar qual é o CMV. E isso vai depender, olha aqui, o estudo do custo das mercadorias vendidas vai depender do tipo de controle de estoque que a empresa efetue. Então você vai perceber que a minha empresa pode fazer um acompanhamento permanente do que tem o estoque, dando entrada e saída na mesma hora em que ocorre a operação, ou pode fazer aquele famoso fechado para balanço, né? Ou seja, ele conta quanto tem no início do ano, conta o que ele comprou, pega as notas do que ele comprou e soma, né? Tinha 100 no início do ano, contou, foi lá, fechou, fechado para balanço, contou, tem 100 no estoque, muito bom. Chega no final do ano, ele fecha a porta de novo e conta de novo, né? E diz, não, agora não tem mais 100, tem 300. Mas espera aí, pega as notas de compras. Quanto é que eu comprei esse ano? 500. Opa, espera aí, eu tinha 100. Comprei 500, tinha que ter 600. Se só tem 300, para onde foram os outros 300? Ah, os outros 300 são o que eu vendi. Então, é o que nós chamamos na contabilidade de inventário periódico. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Só quero dizer agora aqui que para o CMV há duas maneiras de calculá-lo. Depende do método de controle de estoque. Para a receita, que nos interessa na aula de hoje, somente esta forma. Perfeito? Então vamos lá. Quando a gente pensa então em apuração do resultado, eu já disse para você, apurar o resultado é pegar o polo positivo, a receita de vendas, vendeu mercadorias por 1.000 e confrontá-lo com o custo daquela mercadoria vendida, o custo incorrido na compra daquele estoque. Vendeu mercadorias por 1.000, receita de vendas, que lhe custaram 800, CMV. Qual é o resultado? Lucro ou prejuízo operacional bruto de 200, também chamado resultado com mercadorias. Então, essa estrutura aqui, gente, é a estrutura central de resolução de uma questão de operação com mercadorias. Uma questão que pergunte qual é o lucro bruto, qual é o resultado com mercadorias. O seu trabalho sempre será buscar o valor do polo positivo, o valor da receita de vendas, e o polo negativo, o custo das mercadorias vendidas. Comparar um com o outro para chegar ao lucro ou prejuízo operacional bruto. Maravilha? Então vamos lá. Começamos então o estudo propriamente dito das receitas de vendas. Antes eu estava apenas situando você no universo do que vem a ser a operação com mercadorias. Então, para começo de conversa, eu apresento aqui uma estrutura completa daquilo que eu pretendo demonstrar para você na aula de hoje. Então, observe aqui comigo. Eu vou dizer para você daqui a pouquinho que receita de vendas ou receita bruta de vendas, ou simplesmente vendas, é o valor nominal da transação. Vendeu mercadorias por 1.000. Então está aqui, ó, receita bruta de vendas, 80.000. As mercadorias que eu vendi por 80. Não quer dizer que eu tenha cobrado 80 na minha nota, como veremos. Também não quer me dizer que tenha me sobrado 80 na mão líquido desse valor de venda. Por quê? Como veremos. O IPI, por exemplo, é um tributo cobrado por fora desses 80. Então, se você disser, olha, vendeu por 80 com o IPI de 20%, o IPI está fora desses 80. O IPI é 16.000 e o total que eu cobrei na nota é 96. E a esse 96 eu vou denominar faturamento bruto. Perfeito? E depois também verei que no momento em que eu faço a venda, podem surgir algumas despesas que acontecem no exato momento da venda, ou muito próximas do momento da venda, que nós chamamos de deduções da receita bruta. São elas: as devoluções de vendas. Eu vendi, o cliente devolveu. O abatimento
sobre as vendas que eu fiz. Eu vendi, mas entreguei um pouco atrasado, um pouco estragado, um pouco fora da especificação. O cara ameaçou devolver. Eu falei, não devolve não, te dou um abatimento. Os descontos incondicionais concedidos, a famosa pichincha. Olha, 80 mil, me dá um descontinho aí, tá bom, te dou um desconto de 10. Sobra só 70. E finalmente perceberemos que existem impostos e contribuições que incidem sobre a venda. Não são tributos sobre o lucro, como o imposto de renda. Não são tributos sobre a propriedade, como o IPVA ou o IPTU. Mas tributos sobre o faturamento da empresa. Né? Tributos como o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tributos como o ISS, se for uma empresa prestadora de serviços. Tributos como as contribuições federais, PIS e COFINS. E então aprenderemos que da receita bruta, se dela eu tiro as chamadas deduções da receita bruta, o que resta é a chamada receita líquida de vendas, que é o nosso objetivo final aqui na aula de hoje. Né? Chegar à receita líquida. Porque é esta receita líquida que eu vou comparar com o CMV para poder saber se eu tive lucro ou prejuízo operacional bruto, ou lucro ou prejuízo em minha operação com mercadorias. Perfeito? Então agora que a gente já tem uma panorâmica geral do que vai acontecer aqui, vamos passar a abrir cada um desses itens, cada uma dessas linhas e entender todos os detalhes que as envolvem. Perfeito? Então vamos. Antes de poder começar esse debate, vamos começar a trabalhar então em cima da questão tributária, conhecendo o conceito de tributos por dentro e tributos por fora. Cláudio, você ainda agora falou, né, que o IPI é cobrado por fora, não entendi nada. Você falou, vendeu por 80 mil, mas o IPI é por fora, então o IPI de 20%, quer dizer, 6 mil, ele é cobrado por fora. E o cara tocou, né, então o cara cobrou na nota 80 do produto, mais 16 do IPI, cobrou 96. Você disse, chama faturamento bruto. Pois é exatamente disso que eu vou falar aqui agora. Que tributos são cobrados por dentro do preço do produto? Que tributos, ao contrário, são cobrados por fora? Então, olha aqui. Pela legislação atual, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tributo de competência estadual, você sabe, cujo fato gerador é a circulação da mercadoria. Fez a mercadoria circular, por exemplo, porque vendeu a mercadoria, você vai ter, incorrido no fato gerador de ICMS, vai ter um ICMS a recolher. O ICMS, o PIS, Programa de Integração Social, uma contribuição, né, recolhida ao governo federal, uma contribuição de competência federal. E a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, também uma contribuição federal ligada à Previdência, né, como disse, competência federal. Então, ICMS, PIS e COFINS são tributos cobrados por dentro, isto é, já estão embutidos no valor da operação. Significa dizer o seguinte, vendeu mercadorias por 100 mil com ICMS de 10%. Os 10% de ICMS, os 10% dos 100 mil, os 10 mil, já se consideram embutidos no valor do produto que é 100. Então eu não cobro um centavo a mais do meu cliente a título de ICMS. O ICMS já está dentro dos 100 mil, repito. Mesma hipótese para PIS e COFINS. Então vendeu produtos por 100 mil com ICMS de 10%, PIS de 0,65%, COFINS de 3%. Né? Quanto é que eu cobrei do cliente? 100 mil. Porque todos esses tributos são considerados tributos por dentro, já estão embutidos no valor da operação. Contrário deles, o imposto sobre produtos industrializados, nosso bravo IPI, tributo de competência federal, também, cujo fato gerador é a manufatura, né? A manipulação dos produtos dentro de uma indústria. Perceba que é um tributo cujo fato gerador só vai se manifestar, só vai acontecer em empresas industriais. Uma empresa comercial não paga IPI, que o cara que está lá no comércio não manufatura produto algum. Quem manufatura é industrial manufaturar, pratica o fato gerador, consequentemente terá IPI a recolher. Perfeito? Muito bem. Também o imposto de importação, o II, são impostos cobrados por fora. O II também é um tributo federal. Fato gerador é a aquisição importada de algum produto. Né? São tributos cobrados por fora, ou seja, não estão embutidos no valor da operação. É como eu disse, vendeu mercadorias, né, uma indústria, vende seus produtos por 100 mil reais, com IPI de 10%, esse IPI de 10% não está incluso dentro daqueles 100 mil. Então a indústria cobra 100 mil do produto, mais 10% de IPI.
o total que ela vai cobrar é 110 mil reais. Tá certo? Mesma coisa para o imposto de importação. E aí já vai se manifestar com mais importância quando a gente pensar no custo de uma mercadoria comprada. Na nossa próxima aula, no estudo do CMV. Né? Quando eu direi, comprou estoque, o cara que vendeu por 100, cobrou 110. Né? Porque botou o IPI por fora. Consequentemente, o cara que comprou na outra ponta, pagou 110. E, portanto, esse é o custo do estoque para ele. Né? E não os 100 originais. Muito bom. Então, gente, conclusão do nosso estudo. Sistematizando aqui, ó. Tributos por dentro, tributos por fora. Então, os principais tributos por dentro que encontraremos em questões de prova. O ICMS, o PIS e a COFINS. Principais tributos por fora. O IPI e o Imposto de Importação. Maravilha? Então, vamos lá. Bola para frente. Vida que segue. Exemplo. Uma empresa compra mercadorias para revenda no valor de R$1.000, com ICMS de 18% e IPI de 20%. Então, tem os dois tributos. Né? Eu estou comprando de uma indústria. Então, vai acontecer o ICMS, porque a indústria fez a mercadoria circular, incorreu no faz-gerador de ICMS. E vai acontecer o IPI, porque a indústria manipulou, manufaturou aquela matéria-prima, tá certo? Transformando aquilo num produto e praticou o faz-gerador do IPI. Então, tem o IPI de 20% e o ICMS de 18%. Vamos, então, notar, ao observar aqui a nossa nota fiscal, que os R$180 de ICMS já estão embutidos dentro dos 1.000, porque, afinal de contas, o ICMS é um tributo por dentro. Já os R$200 de IPI não estão embutidos nos R$1.000, são cobrados por fora, tá certo? Portanto, o total da nota, quanto será? O total da nota fiscal de compra, né, para quem comprou, claro, é a mesma nota fiscal para quem vendeu, é R$1.200. 1.000 do produto, mais 200 do IPI. Quer ver só? Olha só a nota desse cidadão. Vendeu 100 mercadorias a um valor nominal de R$10. Então, o produto, a venda bruta nominal, teria sido de R$1.000. Mas havia um IPI de 20%. E o IPI é um tributo cobrado por fora. Então, ele é destacado e cobrado em separado. Já o ICMS, que é 18% de 1.000, e depois nós entenderemos, já mais para frente, quase no final da aula de hoje, por que é, em regra, 18% de 1.000 e não 18% de 1.200, porque que, em regra, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Então, o ICMS é 18% de R$1.000, ICMS, que é R$180, ele é por dentro, ele já está incluído no valor da operação. Né? Então, ele não é cobrado à parte. Portanto, o total da nota é 1.200. 1.000 do produto, 200 do IPI. Como veremos, esses 1.200 são aquilo que chamamos de faturamento bruto. Perfeito? Muito bom. Então, vamos lá. Vamos seguir. Agora que você já sabe o que é um tributo por dentro, o que é um tributo por fora. Vamos seguir, então, justamente para falar a respeito de faturamento bruto e IPI sobre vendas. Caracterizar aqui essa situação com mais ênfase. Então, nas empresas industriais que praticam o fato gerador e, consequentemente, são obrigadas a recolher, que recolhem o IPI ao governo, devemos nos lembrar que o IPI é um imposto por fora, ou seja, cobrado por fora do valor da operação e recebido inicialmente pela indústria para ser posteriormente repassado aos cofres públicos. Aí, gente, é aquela questão do contribuinte direto e do contribuinte indireto. Quem é que praticou o fato gerador do IPI? Quem foi que manufaturou o produto? A indústria. Então, quem é que tem que recolher o tributo? A indústria. Ela terá IPI a recolher. Outra pergunta é, quem é que vai suportar o ônus econômico do pagamento desse tributo? A indústria? Não é ela que vai pagar. Ela vai repassar ao comprador. Porque lembre-se, a indústria cobrou do comprador quanto? 1.000 do produto, mais 200 do IPI. Então, o cara que comprou pagou esses 200. Ele é o contribuinte indireto. Mas quem vai recolher aos cofres públicos? A indústria, pois ela praticou o fato gerador. Ela é o contribuinte direto do IPI. E perceba, então, o tributo em cascata, né? O efeito cascata no tributo. Porque se o comércio comprou da indústria, e ele foi, nesse caso, o contribuinte indireto do IPI, ele vai registrar isso em seu custo. E quando vender para o consumidor final, é o consumidor final que vai pagar esse tributo embutido. Então, quem é que suporta o ônus econômico no final? O consumidor final. Ou seja, eu, você, que não consegue repassar para ninguém esse sacrifício.
Perfeito? Muito bom. Então é isso que acontece. Então, conclusão, o IPI é cobrado pelas indústrias. Então, no caso em que nós vimos, o valor total recebido pela indústria, R$ 1.200, 1.000 do produto mais 200 de IPI, é aquilo que nós denominamos faturamento bruto. Perceba que a conta faturamento bruto só existe em empresas industriais que cobram o IPI em suas vendas, repassam o IPI em suas vendas. Confere? Muito bom. Então, gente, registrando agora contabilmente a nossa operação, o que a gente vai fazer? Ele faturou 1.200, não foi? Então ele vai acreditar uma conta de resultado, uma conta de receita, denominada faturamento bruto. E supondo que essa vista tenha acontecido, essa venda, melhor dizendo, tenha acontecido à vista, ele vai debitar sua conta corrente bancária, aumentando então o saldo dessa conta. Mas perceba, essa indústria, que tudo bem, repassou o ônus econômico para o cara que comprou. Mas quem é o contribuinte direto? Quem é que vai ter que pagar os cofres públicos? Quem é que tem a obrigação de recolher o IPI? É a indústria. Então essa obrigação vai ter que surgir. Então no mesmo momento, ela faz o débito em uma despesa, chamada IPI sobre o faturamento. E o crédito, nenhuma obrigação, IPI a recolher. Percebe? E aí lembre-se daquela estrutura inicial que vimos. Faturamento bruto, 1.200. Naquele meu exemplo lá era 96.000. Menos o IPI sobre faturamento, de 200, que naquele exemplo era 16.000. Né? Então, faturamento bruto 1.200, menos o IPI sobre faturamento 200, é igual à receita bruta de vendas, ao valor nominal da transação. Quanto vale aquela venda? R$1.000. Não é isso? Então, na estrutura de apuração do resultado de uma indústria, primeiro vem esse cara aqui. E logo depois, a despesa diminuindo, trazendo o valor, a receita bruta de vendas. Então, está aqui. Faturamento bruto 1.200, menos IPI sobre faturamento, é igual à receita bruta de vendas, que vai entrar agora como a nossa próxima definição. Receita bruta de vendas nada mais é do que o valor nominal da operação de vendas. Vendeu mercadorias por 1.000. Essa é a receita bruta de vendas. É como eu disse no começo. Não quer dizer que ele tenha cobrado 1.000. Por exemplo, ele cobrou aqui 1.200. Também não quer dizer, como veremos a partir de agora, daqui a pouquinho, que ele tenha ficado com 1.000 líquido na mão. Porque pode ter havido devoluções, abatimentos, descontos concedidos e há os tributos que incidem sobre esses R$1.000. Então, líquido na mão dele sobra menos. Veremos. Perfeito? Muito bom. Então, vamos lá. Receita bruta de vendas menos deduções da receita bruta nos levam à receita líquida. Também já tínhamos visto isso aqui naquela estrutura anterior, né, no comecinho da aula. E nós então passamos a fazer esse estudo. Vamos identificar agora o que é a receita bruta e logo depois começamos a estudar as deduções da receita bruta, tendo como objetivo ao final da aula chegar à receita líquida de vendas. Maravilha? Então vamos lá. A nossa gloriosa receita bruta de vendas. Eu já devo ter dito para você. Se já disse, repito. Se ainda não disse, já até passou da hora de dizer. Sinonímia, em termos de prova, em termos de contabilidade, é sempre muito importante. Nosso bravo examinador, o cara que faz a sua prova, você pode não acreditar, mas ele é um pobre coitado, né? Ele tem que fazer questões sempre inéditas, sempre criativas, e sabe que contra ele há zilhões de candidatos estudando as questões anteriores e se preparando para aquilo que vem. Então o cara tem que estar sempre inventando, sempre inovando e fazendo questões novas e criativas. Ele é coitado, realmente, é difícil para ele fazer esse trabalho. Tanto que às vezes ele faz muitas lambanças. Então, uma das maneiras prediletas de inovar, de criar, é utilizando sinônimos, né? Então fique atento a eles, especialmente se você for pensar em ESAF como a sua banca. Então olha aqui, ó, receita bruta de vendas, também chamada de vendas brutas, ou simplesmente vendas. Como eu já havia avançado aqui, é o valor original da transação. Se é realizada uma venda no valor de 1.000, como foi o nosso exemplo, o valor original da transação será 1.000, que corresponderá à receita bruta. Ainda que o valor recebido venha a ser menor, fruto
de deduções, como veremos mais adiante, como devoluções, abatimentos, descontos, tributos, ou até mesmo maior, por conta da cobrança do IPI. Mas o fato é, o produto que eu vendi valia R$1.000 para mim. Essa é a receita bruta de vendas, ou venda bruta. Então, independente das possíveis variáveis que envolvam essa transação, tais como devoluções, abatimentos, descontos ou tributos, a receita bruta de vendas é o valor nominal do produto, ou seja, o valor estipulado inicialmente pelo vendedor como justo para aquele produto. Então, como é que a gente registra isso, Cláudio? Estamos agora em uma empresa comercial, não cabe falar aqui em cobrança de IPI, portanto não tem IPI sobre faturamento, IPI a recolher, não tem faturamento bruto, né, que é, inclusive, uma situação de exceção em termos de prova a aparecer. Então, em termos de prova, onde a gente trabalha normalmente com empresas comerciais, como é que geralmente começa uma operação de venda com mercadoria? Com a receita bruta de vendas. Vendeu mercadorias por 1.000. Então, nesse momento, qual é o lançamento base? Ah, peraí, Cláudio, isso aí eu sei. Volto lá no meu exercício dirigido de débito e crédito, lá em contabilidade introdutória. Vai lá, pega o seu caderno, pega a aula, dá uma assistida. Vê lá no fato contábil que foi a venda de mercadorias, vê se o lançamento que eu fiz lá não é esse aqui. Vendeu mercadorias por 1.000, entregou a mercadoria, faz gerador de uma receita, chamada Receita Bruta de Vendas, ou simplesmente RBV. Se vendeu, supondo aqui à vista, o dinheiro entrou, debitou a conta caixa, se for dinheiro à vista, ou debitou a conta corrente bancária, se for o pagamento feito por meio de depósito bancário. Aliás, aqui uma curiosidade. É como eu disse, recebeu em dinheiro, não pode ter dúvida, debita a caixa. Recebeu por meio de um depósito bancário, não pode ter dúvida, debita bancos. A dúvida surge quando a banca diz assim, recebeu em cheque. Ah, Cláudio, recebeu em cheque, é claro que debita bancos. Claro que não. Tá? Recebeu em cheque, o entendimento é, o cheque vai para dentro da caixa registradora, debita a caixa, tá certo? E depois haveria um outro fato contábil, depositou os cheques no banco, e aí tu transferiria o saldo da conta caixa para a conta bancos. Mas fica então aqui o ensinamento, se disser recebeu em cheque, o débito é na conta caixa, não é na conta bancos. Certo? Combinado? Às vezes essas mumunhas aparecem em prova. Muito bem. A partir de agora, nosso objetivo passará a ser estudar as deduções da receita bruta. Mas antes de nós podermos estudar devoluções de vendas, abatimentos, descontos, nós temos que conhecer um pouquinho mais sobre tributos. Temos que agora tratar de não cumulatividade tributária ou de recuperabilidade tributária. Quais são os tributos considerados não cumulativos? Quais são os tributos considerados recuperáveis? E antes disso, o que é, Cláudio, um tributo não cumulativo? O que é um tributo recuperável? Então vamos lá, isso aqui é também de fundamental importância nas suas questões. Fica bem atento e assiste 5 vezes, né? Dá pausa, volta para lá, assiste, dá pausa, volta para o início, assiste 10 vezes, 30 vezes, se você puder, para poder entender isso aqui e compreender e praticar isso aqui o máximo possível. Isso aqui é muito importante, repito. Cláudio, quais são os tributos recuperáveis? Já eu te digo o que é um tributo recuperável. Mas, antes disso, quais são os tributos recuperáveis? O ICMS é considerado um tributo recuperável. O IPI também é um tributo recuperável, como veremos, respeitadas algumas restrições. O PIS e a COFINS podem ser ou não tributos recuperáveis, dependendo da opção da empresa dentro daquilo que o governo oferece. Também vamos comentar um pouco mais daqui a pouquinho. Então, esses 4 são os tributos que podem ser recuperáveis, podem ser recuperados por uma empresa quando faz uma aquisição de mercadorias. É o que veremos a partir de agora. Mas então já sabemos quais são eles. Vamos agora entender o que é recuperabilidade e quais são as restrições em relação à recuperabilidade de alguns desses tributos. Então, o que é, Cláudio, não cumulatividade tributária ou recuperabilidade? As empresas que são contribuintes dos referidos tributos, ou seja, empresas que os cobram quando vendem suas mercadorias. No caso, quando se fala venda de mercadorias, estamos pensando em empresas comerciais. Ou produtos, se for uma empresa industrial, tornam-se desta forma devedoras do Estado.
no caso do ICMS, ou da União, no caso do IPI, do PIS e da COFINS. Então é aquele negócio, né, gente? O ICMS é um tributo cujo fato gerador é a circulação de mercadorias. O cara, quando vende a mercadoria, ele provoca a circulação de mercadoria, pratica o fato gerador, ele vai ter um ICMS a recolher, ele é contribuinte do ICMS. Ele vai ter ICMS a recolher ao Estado, como vimos. A indústria que manufatura o produto pratica o fato gerador do IPI, tá certo? Então, quando ela vende essa mercadoria manufaturada, ela incorre no fato gerador do IPI e ela vai ter IPI a recolher, tá certo? Para a União. A empresa que vende mercadorias fatura vai ter PIS e COFINS a recolher, fato gerador, faturamento da mercadoria. São tributos sobre faturamento e não sobre o lucro, por exemplo. Faturou, tem PIS, tem COFINS. Então, o que eu quero que você perceba é que uma empresa comercial vai ter ICMS a recolher, PIS a recolher, COFINS a recolher. E que uma indústria vai ter ICMS a recolher, porque a indústria também faz a mercadoria circular quando vende, IPI a recolher, porque manufaturou, PIS e COFINS a recolher, porque faturou. Percebe? Então, esse cara vai ter um ônus. Ele vai ter que pagar esses tributos. Muito embora ele repasse o ônus verdadeiro, o ônus econômico, ao usuário, a quem está comprando, que é, como eu disse, o contribuinte indireto, mas o contribuinte direto responsável por pagar, o devedor perante o poder público, é o cara que praticou o fato gerador. Então, é como eu disse, o cara tem uma obrigação de recolher tributos. Perfeito? Muito bem. A partir de agora, veremos que essa obrigação pode ser reduzida. Tá certo? Porque esse cara pagou os mesmos tributos, indiretamente, ao adquirir seus estoques, ao adquirir seus insumos, ao adquirir suas matérias-primas, por exemplo. Né? Então, o valor embutido, como veremos na operação de compra, que ele pagou indiretamente, ele vai poder se aproveitar para diminuir a obrigação que ele tinha de recolher o tributo agora diretamente. Então, isso é recuperabilidade tributária, como veremos. Imagine, então, você que a minha empresa venda mercadorias por R$ 1.500. E para simplificar nosso trabalho, vamos ficar aqui apenas no ICMS, né? Que, aliás, diga-se de passagem, é a regra geral. Eu já disse, a regra geral é empresa comercial. Então, na regra geral, não tem IPI. Tá? E uma questão, quando quer, mesmo sendo comercial, quando quer complicar a sua vida, ele coloca ICMS, PIS e COFINS. Mas uma questão, digamos assim, de média para fácil, vai trazer apenas o ICMS. São muitas assim. Né? Então, suponha que eu venda mercadorias por R$ 1.500 e como eu fiz a mercadoria circular, eu provoquei o fato gerador, eu vou ter um ICMS a recolher, que é 20% desse valor. Então, como é que eu registro? Como é que eu contabilizo isso? Vendeu mercadorias por quanto mesmo, hein? Qual é o valor nominal da transação? 1.500. Ah, então essa é a receita bruta de vendas. E quanto é que esse cara recebeu? Bom, peraí, Cláudio, o ICMS é por dentro ou é por fora? Ah, você já falou, Cláudio, o ICMS é por dentro. Então, os 20% já estavam incluídos nesses 1.500, a nota foi por 1.500 e esse foi realmente o valor que eu recebi. Esse é o valor que eu debitei em minha conta corrente bancária. Perfeito? Muito bem. Como eu fiz a mercadoria circular, eu pratiquei o fato gerador do tributo, do ICMS, eu terei ICMS a recolher. Então, nesse momento, eu debito uma despesa chamada ICMS sobre vendas. Como veremos, essa despesa, ICMS sobre vendas, é um dos impostos e contribuições que incidem sobre as vendas. É uma das deduções da receita bruta, que estudaremos daqui a pouquinho. Mas agora me releva mais que você perceba lá. Eu terei ICMS a recolher. Eu teria que pagar, no final do mês, R$ 300 de ICMS ao governo. Percebe? Muito bom. Ocorre que eu, que hoje estou vendendo esta mercadoria, para poder hoje vendê-la, eu no passado comprei-a. E ao comprá-la, paguei um ICMS embutido nessa compra. Paguei indiretamente o ICMS. Quem recolheu o ICMS ao cofre público foi o cara que me vendeu. Mas quem suportou o ônus indiretamente para aquele ICMS fui eu. E como veremos, eu poderia aproveitar aquele ICMS que eu paguei indiretamente na compra para diminuir o ICMS que eu tenho agora que pagar quando eu vendo. Então é isso que está escrito aqui, olha. Ao adquirirem mercadorias para revenda, no caso de uma empresa comercial, né, ao comprar o estoque, que aliás é a nossa regra geral, mas ampliando um pouquinho mais aqui, ou matéria-prima, se for uma indústria, matéria-prima para a fabricação dos produtos, no caso de empresas industriais, ou alguns insumos para essa produção lá na indústria, como energia elétrica,
que é recuperável para fins de PIS e COFINS, do que eu pago de luz, me dá direito de crédito de PIS e COFINS, essas empresas então adquirem crédito contra o Estado, no caso do ICMS, ou contra a União, no caso de IPI, PIS e COFINS. Então, o valor que eu pago indiretamente na compra do estoque, da matéria-prima, ou no pagamento desses insumos, me dá um direito de crédito, me dá um direito de recuperabilidade, me dá o direito, como veremos, de abater esse crédito na hora que eu tiver que pagar aquele ICMS de 300. Então, imagine, que as mercadorias que agora eu vendi por 1.500 tenham sido adquiridas por 1.000. E que o mesmo ICMS de 20% eu tenha pago na compra. Então, o que vai acontecer? Eu paguei R$1.000, só que daqueles R$1.000 que eu paguei, 20%, ou seja, R$200, eram ICMS. E esse ICMS me dá um direito de crédito. Então, esse crédito eu vou registrar em uma conta chamada ICMS a recuperar. Se é um crédito, se é um direito da minha empresa contra o Estado, é uma conta de ativo. Percebe? Ora, se eu paguei 1.000 mais 200, eu vou recuperar. Qual é o meu real ônus, qual é o meu real sacrifício para ter esse estoque? É 800. E é esse o valor de registro na conta estoque. Então, na nossa próxima aula, ao estudarmos o valor de registro de uma mercadoria, de uma compra no estoque, consequentemente afetando o CMV, nós repetiremos esse procedimento para que você perceba que, apesar de ter comprado por 1.000, o sacrifício real para ter o estoque não é 1.000, é apenas 800. Então, esse é o valor de registro. E se o estoque entrou por 800, quando sair ele sai por 800. O CMV não seria de 1.000, seria de 800. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. É só para você já ir meditando a esse respeito e linkando as duas aulas, né, que é o ideal. Mas, por enquanto, eu quero que você se concentre aqui, ó, no surgimento de um direito, ICMS a recuperar de 200. Então, gente, ao final do mês, a empresa apurará o valor do ICMS a recolher. Como? Confrontando o ICMS a recolher com o ICMS a recuperar. Ora, o cara tinha R$300 de ICMS a recolher, mas ele tem R$200 de crédito contra o Estado desse de ICMS embutido no insumo. O que ele faz? Ele encontra um com o outro. Então, ele vai dar baixa do ICMS a recuperar, creditando-o, contra o ICMS a recolher, a débito. Perceba, então, que nesse momento, o cidadão deve quanto? 100 de ICMS. Então, a dívida dele, o saldo dessa conta, no momento em que ele tem que pagar, é R$100. Então, quando chegar o dia do vencimento do tributo, quando ele paga? R$100. Ele debita o ICMS a recolher e credita a conta caixa ou a conta bancos em R$100. Maravilha? Então é isso. Ele que devia originalmente 300, pagou apenas 100. Por quê? Ele obteve um direito de crédito contra o Estado ou contra a União, conforme o tributo, por conta desse tributo embutido na operação de compra, de estoque, de matéria-prima ou de alguns insumos de produção. Perfeito? Então isso é recuperabilidade, não cumulatividade tributária. Agora vamos ver algumas limitações na aplicação dessa tal recuperabilidade. E aí, galera? Gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso que custa, atenção, apenas R$60. Exatamente R$60 você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no Lacconcurso é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Clique like.